Desculpa, gente, o pessoal que não veio à aula, a gente já teve um bocado de aula aqui, a gente está se divertindo lendo um conto. Eu esqueci, se não fosse a Ana Caroline, eu ia não gravar. Mas o conto se chama Viver para Sempre, né? Supostamente atribuído ao James George Frazer, que era um antropólogo, e está reunido no texto do Jorge Luiz Borges. É um micro-relato, tá? Na Antologia de Literatura Fantástica, de 1940. Então, a gente está até agora fazendo o seguinte exercício. Bom, a gente começou a aula com a Suzana lendo um texto lindo que ela produziu, e a gente vai retomar daqui a pouco essa história, mas a gente começou a se tocar que ler é um desafio, né? Então, a gente já leu esse... Agora, a gente vai fazer o seguinte, já que os nossos colegas não ouviram a gente ler, a gente vai ler de novo todo mundo. Vamos? Eu vou começar, hein? Outro relato, recolhido nas proximidades, vou tentar ler assim mais grave que nem o Cássio, e lento, mas sem fazer estacato. Outro relato, recolhido nas proximidades de Onderburg, no Ducado de... Ai, já ficou ruim, vou de novo. Outro relato, recolhido nas proximidades de Oldenburg, no Ducato de... Ai, não é Ducato, é Ducado. Eu errei de novo. Outro relato, recolhido nas proximidades de Oldenburg, no Ducado de Holstein, trata de uma dama que comia e bebia alegremente e tinha tudo o que seu coração podia desejar, e que desejou viver para sempre. Nos primeiros 100 anos, tudo saiu bem, mas depois começou a encolher-se e a enrugar-se, até que não podia mais andar, nem ficar em pé, nem comer, nem beber, mas também não podia morrer. A princípio, alimentavam como se fosse uma garotinha, mas chegou a ser tão pequenina que a colocaram numa garrafa de vidro e a penduraram em uma igreja. Ainda está lá, na igreja de Santa Maria, em Lübeck. É do tamanho de uma rata e se mexe uma vez ao ano. Ahá, mandei benzão dessa vez, hein? É que vocês não viram as outras tentativas falidas. Quem quer? Agora vai, Cássia, você com a sua voz grave, vai lá. Mas me explica o que é o estaque, como é que é o que eu Estacato. Você fala assim, ó. Que desejou viver para sempre. E que desejou viver para sempre. Entendeu? Tá, é uma gaguejada, então. Será que é gaguejada isso? Não sei, tudo bem, Mas vamos em lá. alguns lugares não faz. Eu acho que quando tem um E, você faz uma pausa. Não sei explicar direito. Vamos observar e tentar ajudar o Cássio. Eu não percebi. Em algum lugar, eu acho que é na hora do E. Tá. Olha só, Cássio, deixa eu te falar uma coisa. Esse texto é para ler bem devagar mesmo. Você não precisa ficar aflito querer correr. Porque você já tem a vantagem de ler lento, grave, que é o que o texto pede. Tá para você esse texto. Tá bom. Então, vamos lá. Outro relato, recolhido nas proximidades de Oldenburg, no Ducado de Holstein, trata-se de uma dama que comia e bebia alegremente e tinha tudo o que seu coração podia desejar e que desejou viver para sempre. Nos primeiros 100 anos, tudo saiu bem, mas depois começou a encolher-se e a enrugar-se, até que não podia mais andar, nem ficar de pé, nem comer e nem beber. Mas também não podia morrer. A princípio, alimentavam como se fosse uma garotinha, mas chegou a ser tão pequenina que a colocaram numa garrafa de vidro e a penduraram em uma igreja. Ainda está lá, na igreja de Santa Maria, em Lübeck. É do tamanho de uma rata e se mexe uma vez ao ano.
Ai, ficou muito bom. Não ficou, gente? Muito bom, muito bom. Quem quer ler de Melhorou novo? bastante. Bárbara, vai. Não é pra elogiar. Eu apertei o botão errado. Clicou errado? Não quer ler de novo? Eu ia elogiar, eu ia apertar o microfone para elogiar, eu acabei levantando a mão. Desculpa. Ah, mas vamos lá, outras interpretações possíveis, que é uma questão de interpretação, entendeu? Cada um dá uma interpretação no texto, e aí, essa minha vez aqui que eu li, eu já interpretei mais, né? Foi diferente das primeiras vezes que eu li. O Cássio também. Quem quer experimentar? A Emanuele quer ler. Quem? Emanuele. Emanuele? Oba, vai lá, Emanuele. Oi, professora. Boa noite. Boa noite. Tá, vou ler. Outro relato, recolhido nas proximidades de Oldenburg, no Ducado de Holstein, trata de uma dama que comia e bebia alegremente e tinha tudo o que seu coração podia desejar, e que desejou viver para sempre. Nos primeiros 100 anos, tudo saiu bem, mas depois começou a encolher-se e a enrugar-se, até que não pôde mais andar, nem ficar em pé, nem comer, nem beber. Mas também não podia morrer. A princípio, a alimentavam como se fosse uma garotinha, mas chegou a ser tão pequenina que a colocaram numa garrafa de vidro e a penduraram em uma igreja. Ainda está lá, na igreja de Santa Maria, em Lubeck. É do tamanho de uma rata e se mexe uma vez ao ano. Ai, ficou ótimo. Olha só, hein? Já mudei de opinião sobre a voz grave. A voz grave do Cássio dá uma outra interpretação. Mas a voz da Emanuele parece um conto infantil, ao mesmo tempo é uma coisa meio misteriosa, né? Olha como a voz humana é uma coisa maravilhosa, né? A gente escutar a nossa voz quando a gente lê, curtir eu faço muito isso. Mesmo livro, mesmo texto acadêmico, às vezes é bom a gente escutar a nossa voz, né? Alguém mais quer ler ou interrompemos aqui essa nossa atividade? Eu posso tentar. Vai, Maria Eduarda. Eu preciso trabalhar minha leitura um pouco. Todo mundo, a gente está aqui para isso. Ó. Eu estou bem leiga. Outro relato, recolhido nas proximidades de Oldenburg, no Ducado de Holstein, trata de uma dama que comia e bebia alegremente, e tinha tudo que seu coração podia desejar, e que desejou viver para sempre. Nos primeiros 100 anos, tudo saiu bem, mas depois começou a encolher-se e enrugar-se, até que não podia mais andar, nem ficar em pé, nem comer, nem beber. Mas também não podia morrer. A princípio, a alimentavam como se fosse uma garotinha, mas chegou a ser tão pequenina que a colocaram numa garrafa de vidro e a penduraram em uma igreja. Ainda está lá, na igreja de Santa Maria, em Lubeck. É do tamanho de uma rata e se mexe uma vez ao ano. Não lê nada mal, garota. Lê muito bem. Isso que eu acho. Eu acho que eu tenho aquelas pausas que tu falou pro Cássio, sabe? Aham. Vamos música. Fazer uma coisa, vamos tentar, faz um pouquinho também. Mas sabe o que acontece? Olha só, os erros comuns que todo mundo tem. Bom, eu leio sempre do Cato, não sei porquê, né? Tentei várias vezes sair do Cato, sempre. Aí depois, no final, eu fingi que estava lendo certo, que é a melhor coisa. Isso também é uma estratégia, né? Porque não adianta, não sei lá, não sou atriz, né? Se eu fosse se eu estivesse fazendo um filme, ia ter corta, leu errado de novo, corta, leu errado de novo. Mas olha só, tem umas coisas, por exemplo, que todo mundo vacila aí. O Cássio tem mania de ler trata-se, né? Trata-se de uma dama, trata de uma dama. Aliás, eu acho que o Cássio faz aí uma correção que é muito justa, não acha? Trata de uma dama, não, trata-se de uma dama. Deve estar errado isso. Aliás, fui eu que fiz.
Então, vamos mudar. Cássio, agora você vai ler certo, porque mudou. Eu que traduzi esse negócio. Trata-se de uma dama que comia, porque estava em espanhol. Outro relato recolhido do Canadá. Trata-se de uma dona. Estava faltando mesmo, Cássio. Por isso ele insistia em ler com C, estava certo. E que desejou. Então, por exemplo, olha só. Aqui, repara só, esse conto é um microconto que tem tudo aqui dentro, né? Então, é uma história, trata-se de uma dama que vivia e bebia alegremente e tinha tudo que seu coração podia desejar e que desejou viver para sempre. Aqui tem uma certa pausa, né? E aqui é importante, na hora da gente ler, guardar suspenso, manter essa atenção, né? Porque a primeira vez que eu li, por exemplo, pena que não gravou, que foi horrível, né? Por quê? Porque eu não fiz essa atenção. Se você lê direto, sem entender exatamente o que você está lendo, você não pode ler assim, por exemplo, então morreram não sei quantas pessoas soterradas em Angra dos Reis. Boa noite, aqui estamos, não sei o quê. Como assim? Entende? Já viram isso no jornal? Às vezes acontece, né? A pessoa vem cá, a pessoa está dando uma notícia super trágica, sabe? E não é? Não pode ser assim. Então, Por assim, isso a importância dos pontos e das vírgulas, né? Para dar entonação na palavra, dar exatamente, aquele tchan. mas ajuda, mas não resolve. Tá? A gente vai ver ao longo dessa disciplina que no início da escrita, a escrita não existiu para sempre, não existiu desde sempre, né? Vocês sabem disso, né? E a escrita alfabética foi um invento da civilização. Aos pouquinhos a gente foi criando a escrita alfabética e tal. E no começo da escrita alfabética não existia a pontuação, não existia pontuação. E as palavras não eram separadas, eram juntas, se escrevia tudo junto, era muito difícil de ler. Só a pessoa, para ler, ela precisava conhecer o texto de antemão muito. Então, o que aconteceu? O texto era simplesmente um suporte para a memória, a pessoa sabia de cor o texto, né? E ela se apoiava um pouquinho no texto. Agora, a pessoa que não soubesse de cor, ela não era capaz de ler, né? Então, assim, uma coisa que a gente foi perdendo foi a coisa do recitar poemas, né? Que a minha avó ainda tinha alguma coisinha disso, tinha umas coisinhas que ela recitava, nunca foi assim, uma mulher de ler Acho que é a muita literatura. expressividade um pouco também. Né? A gente vai perdendo isso, né? É verdade. Então, aqui tem uma tensão nesse texto, né? Porque ela vivia bem e aí ela desejou uma coisa que é muito complicada, né? Desejar viver para sempre. Como aconteceria? E se a gente vivesse para sempre, como seria? Uma coisa fantástica, né? Você não morrer nunca. Como é que vai ficando com 100 anos, com 200, com 300, com 400 anos? Imagina, entende? Porque a gente consegue imaginar até quando? Até 105 anos. É a pessoa mais velha que eu particularmente conheço. E ela já está bem enrugadinha e já come como uma garotinha, entendeu? Agora, imagina isso daqui a 300 anos, 400 anos, né? Acho que vai chegar um momento que ela vai ser menor do que uma rata, vai ser uma pulga. Sei lá, o que aconteceria depois com ela? Não sei. Então, aqui, do primeiro para o segundo, que a gente fez aqui um parágrafo, né? Tem assim, quanto mais a gente sustentar esse mistério, para o leitor ter um espaçozinho, né, para a pessoa que está escutando, ter um espaçozinho de suspense, né? Caraca, nossa, viver para sempre. Ela vai ter um tempo para ela se perguntar, né? Se você estiver contando essa história para uma criança, por exemplo. Isso é uma coisa legal também para a gente treinar, assim, quando vocês forem contar histórias para criança, né? Aí, nos primeiros anos, saiu tudo bem, começou a... Aqui todo mundo gagueja, encolher-se, enrugar-se, né? Aí a gente não tem jeito, tem que aprender, que é encolher-se e enrugar-se, né? E a gente tem que visualizar isso. A pessoa, quando vai envelhecendo, realmente ela vai ficando com aquela carinha de passa, né? E vai ficando com a carinha de passa e vai encolhendo também, né? Vai encolhendo assim.
A minha avó morreu, a minha avó materna, de insuficiência pulmonar, e eu falei assim, gente, é claro, porque em vez de, na época, eu era adolescente, estava muito interessada em terapias alternativas, em massagem. Eu falava, meu Deus, tem que abrir o chakra dela, tem que esticar, mas de alguma forma eu estava certa, né? Porque ela foi se encolhendo tanto que o pulmão deve ter ficado uma coisa mínima, entendeu? Não tinha como entrar ar ali, porque ela foi se dobrando, foi se dobrando. Isso acontece, né, com as pessoas velhas. Essa parte aqui, olha, é muito bonita, né? Até que não pôde mais andar. Aí a coisa vai se intensificando. Nem ficar em pé, né? O Cássio insiste em ler de pé. Eu acho que é melhor mesmo, de pé. Nem ficar de pé é melhor do que em pé, não. Não, a gente está mexendo. Não, tudo bem. Eu acho que eu gaguejo um pouco, porque assim, igual eu li uma vez, eu percebi também que eu não, acho que, não sei quem que leu certo, não pôde mais, e eu sempre ponho não podia, um dos dois eu ponho não É podia, verdade, é até verdade. não podia mais andar e não podia mais morrer. Então, Até que porque não assim, pôde mais. aí Até... o cérebro já falou assim, não, eu não leio, eu já interpreto e já jogo. Não podia mais andar, não podia Sim, mais, porque ele ficou mais fácil para ele jogar podia sim, 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 sim. nos dois textos. Nos dois, né? Porque aparece primeiro não pôde. Agora, o que, que acontece? Olha só, quando a gente diz assim, até que não pôde mais andar, né? Isso aí é um pretérito perfeito. Não pôde. Não corte. Acabou. Não pôde mais, nunca mais andou, nunca mais ficou em pé, nunca mais comeu, nunca mais bebeu. Mas também não podia morrer. Não é que não pôde morrer, ela não podia e não pode até hoje. Não pode morrer, não consegue morrer, porque ela desejou viver para sempre. Olha que situação. A princípio, alimentavam como se fosse uma garotinha. Esse garotinho aqui no meio desse texto, eu acho que ele tem uma graça, né? Quer dizer, porque a pessoa era velha, mas ficou como uma garotinha. Mas chegou a ser tão pequenina, aí a gente pode dar uma ênfase, né? Tão pequenina, que a colocaram numa garrafa de vidro e a penduraram em uma igreja. Virou o quê? Um santuário, né? Uma coisa assim. Ainda está lá. Esse último aqui, olha, ainda está lá, na igreja de Santa Maria, em Lübeck. É uma coisa assim, tipo, olha, isso tudo aqui só pode ser uma história fantástica, né? Absurda, essa história, isso não pode ter acontecido nunca, tá evidente que não. O que faz a gente ler e gostar dessa história é uma coisa que em literatura se chama pacto ficcional. O que é isso? Você, por exemplo, lendo fábulas, né? E aí o cachorrinho disse, e aí a Cinderela virou uma, né? A abóbora virou uma carruagem, tudo isso a gente sabe que não é possível, mas a gente faz, olha que ideia interessante, um pacto ficcional. A gente combina com o escritor que tá bom, a gente vai concordar com isso. É tipo aquela coisa quando a gente é criança e brinca de qualquer coisa, e a gente fala assim para outro, aí eu era o ladrão, tá bom? Você era a polícia, tá bom? Aí a gente pisca assim, tá bom. Isso também é um pacto ficcional, uma combinação, né? No caso que o leitor faz com o escritor. O escritor piscou para a gente e falou, então aí vai, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aí é uma coisa meio estranha, mas a gente estava assim, achando que era uma ficção. Só que quando ele traz essa coisa aí de que está na igreja de Santa Maria, em Lübeck, dá uma cara de que é verdade, né? Aí confunde, você fica assim, né? Então, eu gosto, por exemplo, quando o Cássio lê isso, porque ele tem uma voz de locutor, assim, de jornalista, né? E aí fica parecendo, não, sério, aí fica parecendo verdade. Aí a gente fica assim, nossa, mas é verdade, dá vontade de ir lá em Lübeck para ver se a gente vê a velhinha ratinha lá. É do tamanho de uma rata e se mexe uma vez ao ano.
claro, não pode se mexer nada, né? Ela só se mexe, porque ela não anda, não fica de pé, não come nem bebe, né? Bom, alguém mais quer ler ou já estão cansados dessa atividade? Cansamos, né? Cansamos. Cansamos. Vamos para outra atividade, então. Vou desligar aqui. A gente tem o texto da nossa amiga já. Nossa amiga Suzana mandou. Já enviei, tá no WhatsApp. Tá, eu vou mandar aqui então para a gente. Professora, eu também fiz essa atividade, esse texto de descrição. Oba! E você sabe dividir com a gente a tela? Eu escrevi. Então, Eu escrevi no papel, no caderno. Tá bom. Quer ler para a gente? Posso ler. O meu é sobre é uma cena numa cafeteria. Uhum. Pedro estava na cafeteria, sentado em uma cadeira marrom, com um copo de café transparente sobre a mesa, que pelo cheiro parecia ter acabado de ser coado, e um notebook aberto. Usava uma calça jeans, uma blusa com desenhos geométricos, tênis preto, pulseiras e fones de ouvido. Seu cabelo era encaracolado, sobrancelhas meio grossas e rosto redondo. Seus olhos castanhos escuros e grandes compenetravam a tela do computador. Seus dedos digitavam de forma rápida, como se tivessem uma dança ensaiada. Às vezes, Pedro franzia a testa, demonstrando preocupação. Seu olhar não desviava da tela. De vez em quando, levava a mão direita ao copo e, em vez de beber de forma imediata, o levava ao nariz para cheirar e, em seguida, dava o gole. Parecia que esta forma de beber o deixava mais acordado. De repente, quebrando o silêncio do seu mundo, seu telefone branco tocou. Ele pegou o celular, olhou com um olhar meio assustado, como se não estivesse esperando tal ligação. Respirou fundo, seus ombros se levantaram e atendeu com um tom de voz meio tremida e falou: Oi, já enviei a papelada. Ficou um silêncio. Alguém do outro lado estava respondendo. Suas mãos estavam suando, pois as esfregava na calça, como se estivesse secando. Passou uns 2 minutos, ele se despediu da pessoa do outro lado da ligação e desligou. Seu rosto agora aparentava estar mais calmo. Depois de uns 5 minutos do final daquela ligação, Pedro, com os olhos já voltados de novo para o notebook, desligou o computador, enrolou o cabo de alimentação e os guardou na mochila. Levantou da cadeira, pegou a mochila e colocou nas costas. E antes de sair definitivamente pela porta da cafeteria, pegou o copo, que outrora estava o café, e jogou fora. Gente, que lindeza, Maria Cecília! Você escreve bem assim toda vez? Não sei, professora, porque normalmente eu escrevo artigo, eu não... Artigo o quê? Científico e relatório científico. Então, eu não estou... Muito tempo que eu não escrevia desse jeito. Gente, muito tempo mesmo. Que delícia de texto! Vocês não gostaram do texto dela? Muito! Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Nossa, que maravilha, gente! Peraí, deixa eu pegar aqui o texto da Suzana. Peraí. Onde é que eu guardei? Esse é o texto da colega. Ah, é o outro. Manda o primeiro também para gente. Gente, vocês têm que mandar tudo para mim. Peraí. Eu botei aqui nova pasta. Deixa eu botar. Textos alunos. Nossa, que bacana esse texto. Suzana, depois a gente tem que ler o primeiro seu, que a gente não gravou. Ok, a gente lê. Vamos fazer isso de outra pessoa ler, que é legal. Agora, alguém pegou o texto dela aí? Ah, tá, é pequenininho. Peraí, deixa eu ver. Professora, eu também fiz o seu trabalho, mas não está digitalizado, porque eu não tenho computador.
Uhum. E também não sei usar muito meu telefone, eu não vou mentir. Aí eu só fiz manualmente. Você prefere Tá. que eu digite pelo WhatsApp e te mando? Prefiro, mas você pode ler assim mesmo, pode ler pra gente, tá? Agora? Daqui a pouquinho, Ah, quando você tá bom. estiver menos tímido, tá bom? Olha, a gente está brincando de ler à vontade aqui, a gente está se divertindo. A gente pode ler errado, não faz mal, aí o outro dá dica, tá tudo bem. Agora, deixa eu falar uma coisa. Essa coisa, Lourenço, bom você poder falar isso, né? Não vou mentir, não. Eu não sei digitar direito no computador. Ok, no celular. Eu não sei como é que vocês conseguem escrever no celular texto grande. Eu acho bem complicado, né? Então, assim, aos pouquinhos, tentar priorizar um gasto, entendeu? Eu sei que a gente tem dificuldade com dinheiro e tudo, mas apertar outra coisa para tentar comprar ou um celular maior, ou um tablet, ou um Kindle. O Kindle não adianta porque não dá só dá para ler, né? Então, o tablet é melhor porque dá para ler e para escrever um pouquinho melhor do que o celular e é mais barato do que um computador bom, eu acho, né? No celular tem umas ferramentas que dá pra ajudar. É só jogar na Play Store, né? Tipo Word, Google Documentos, que dá pra fazer ali e fica salvo. Pois é, eu acho Eu que eu também não só sei. tenho celular, eu também escrevi no caderno, mas depois eu vou tentar jogar pra lá. Sim, pro olha celular. só, eu acho que. Deixa eu ver se eu mandei para vocês aqui. Acho que não. Eu acho que eu mandei para o grupo. Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu mandei para o outro grupo. Deixa eu ver, eu vou mandar para vocês. Eu vou achar aqui de antropologia. Eu mandei. No semestre passado, eu tive uma monitora maravilhosa na disciplina de Organização e Educação Brasileira. Achei. Ah, mas não foi que eu peguei. Ah, eu vou procurar de novo para vocês. Enfim, no canal, no meu canal, tem uma playlist que se chama O Cantinho do Estudante, tá? Nesse Cantinho do Estudante tem como dicas de escrever TCC, tem negócio sobre plágio, e tem como fazer as regras da ABNT também, que é bem útil, chama O Cantinho do Estudante. E ela fez, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não vou perder muito tempo com isso. Depois eu mando para vocês. E ela fez um vídeo dizendo exatamente como aproveitar o celular para fazer essas coisas. Tá, Lourenço? Então, troca com a Ana Caroline. A Ana Caroline sabe, né? E aí vocês têm que ir aprendendo uns com os outros. Não tem jeito, é assim mesmo. Né? Eu, por exemplo, não conheço ninguém que tenha um Kindle. Só eu tenho Kindle. Aí eu fico um pouco limitada. Tem coisas que eu descubro sozinha, mas tem coisas que eu não descubro, entendeu? Porque a gente descobre muito com os outros, né? Conversando e tal. Então, mas vocês vão ter que aprender a fazer isso, não vai ter jeito, tá? Quem quer ler o texto da Suzana, o segundo texto da Suzana, uma pessoa que não leu ainda? Pode ser uma pessoa que já leu também, né? Mas, idealmente... Renata, você gostaria de ler? Renata, dá uma lida, Renata. Ah, Mas não eu é já li. Renata, é a Bárbara. Ah, Renata já leu. Quem mais que está aí? Bárbara, você tá demais, hein, Bárbara? Botar você pra ler. Maria Cecília, vai. Maria Cecília leu dela. Quer ler, Maria Cecília? Pode ser, professora. Então vai lá, vai lá. Minha colega de sala de aula é bem inteligente. Anota tudo que o professor diz de importante. Um dia escreveu um texto, um resumo. Pelo jeito é muito organizada e estudiosa. Tem um jeitinho quietinho. É bonita, magrinha e faz uso de óculos como eu. Ela é bem na dela, sabe? Mas gosta muito de conversar sobre qualquer assunto quando conhece. É aquele tipo de pessoa que fala sobre tudo. E se não conhece o assunto,
vai logo procurando se informar. Sempre estamos mandando mensagens uma para outra sobre os conteúdos, textos e dúvidas. É bem legal ter alguém para discutir ou tirar dúvidas, já que sempre temos muitas. Mas é do jeito dela. Vejo isso até nos grupos de WhatsApp. Ela sempre está respondendo as dúvidas de todos. Eu diria que é uma menina versátil e trabalhadora. Passa o dia na loja atendendo clientes e depois vem para a universidade estudar. No primeiro dia estava cansada, mas animada. Não sei dizer se a animação diminuiu, porque essas chuvas não estão colaborando. Vejo-a todos os dias dentro da loja, pois passo em frente de bike. Às vezes nós cumprimentamos. Acho que ela deve ser boa com as vendas, já que se comunica bem. Eu sempre tive problemas em falar com pessoas que não conheço. Acredito que se passasse mais tempo com ela, teria mais o que dizer sobre a sua personalidade e gostos. Ah, que legal. Eu tenho algumas suspeitas de quem pode ser. Quem será? Quem vocês acham que é? Eu acho que é a Ana Caroline. É? É, Suzana? É a Carol. É mesmo. Acertei. Morta de vergonha. Muito bonitinha. E é verdade que você é boa de venda, Ana Caroline? Olha, as vendas, né, meio difícil por conta da crise econômica que todos estamos passando, mas eu consigo me desenrolar bem na famosa pechincha, né, do povo. É loja de quê? É uma loja de produtos de limpeza. Aham. É no centro de Angra? Não, é aqui no meu bairro mesmo. Qual é? Ah, é tipo, a gente vende tipo uma distribuidora, né? Água sanitária, essas coisas assim, Mas vassoura, qual é chão. o bairro? É aí em Angra? É Belém, Parque Belém. Belém. É no Belém. E vocês não tiveram nenhum problema com chuva, ninguém aqui, né, gente? Na primeira chuva que deu um probleminha aqui, até entrou água na minha casa. Mas em questão de saúde, né, estamos todos bem, graças a Deus. Não perderam nada, só entrou, não destruiu nada a chuva. Destruiu um armário aqui, outras coisas ali, mas isso a gente recupera, né? Chato, né? Eu também passei um aperto por causa dessa chuva, porque onde desbarrancou era literalmente do lado de onde eu estava morando. Aí eu tive que sair de lá às pressas na madrugada, porque era risco também ali onde eu estava morando, então tá meio complicado para mim achar moradia por enquanto. Mas eu conheço umas pessoas na faculdade, estou conhecendo que eu vim de um lugar totalmente distante. Você veio de E onde? o pessoal tá me ajudando. Eu tô vindo da Zona Oeste do Rio. Aham. E aí Bom, o pessoal tá me totalmente ajudando. distante, não. A maioria das pessoas da UF vem da Zona Mora mais Oeste. longe que eu. Uhum. Mas o pessoal tá me ajudando nisso. Também porque eu não conheço nada aqui praticamente. Uhum. Mas eu tô bem. Foi só um susto. Caramba, e não chegou a perder nada. Conseguiu tirar as coisas. Não, até porque eu não tinha conseguido nada ainda. A casa já era mobiliada, eu só levei minhas roupas e meu material. Caramba, que sufoco, hein? Poxa vida. Bom, muito bem. Vamos outro texto agora. Peraí, deixa eu ver aqui. O outro da Suzana. Suzana, o que você achou do seu texto sendo lido por outra pessoa? Eu gostei. Eu teria que ler em voz alta para poder saber, entendeu? Assim, a diferença. Eu, como viu, né? Eu tenho uma certa ansiedade na hora de ler para outras pessoas. Engraçado, eu não devia ter. Só que é interessante quando a gente está invertido o papel, a gente fica nervoso. Que nem quando você é aluno, você fica nervoso em ler para um professor. Claro. E quando você é professor, você não sente esse medo.
Então, Não sei, acho que sente também. Também não, sente. mas você parece que tem aquela mais confiança na hora de falar, entendeu? Você diz, Aham. não, eu sou professor, estou na frente da turma, eu que comando, eu tenho que comandar. Então, você firma aquilo na cabeça, entendeu? Que é na mente. Então, aí você consegue andar bem. E a gente está começando, A gente né? tem É que- nosso segundo encontro. Daqui a pouco está todo mundo falando pelos cotovelos, interrompendo todo mundo. É assim. Eu sei que as minhas aulas acabam assim, ninguém levanta a mão, e um interrompe o outro, vai falando todo mundo junto, eu acho um barato, né? E é bom mesmo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Suzana, já que teu texto ainda está aí. Alguma coisa, pela leitura dela, você mudaria no seu texto, assim, você, ouvindo a leitura, você fala assim, nossa, ali a pontuação, ela tropeçou porque eu errei alguma coisa? Sim. Na realidade, toda vez que eu leio o texto, eu mudo alguma coisa. Eu também. Eu acho que eu li e mudei partes do texto várias vezes, tipo assim, 4, 5 vezes. Uhum. Agora ela leu, eu já tô com vontade de mudar de novo. O texto Ótimo. que tá aqui, o texto que eu enviei para vocês, ele tá diferente do que tá no meu computador. Porque eu já alterei ele no celular. Ótimo. Gente, isso daí, escrever é isso. Escrever é isso, né? Porque a pessoa que não altera, não sei como é que pode, não consigo entender. Você vê aquela coisa que eu traduzi, aí eu já mudei, né? O Cássio leu de outro jeito, eu falei, não, mas realmente fica melhor mesmo. Fica mais fluido, ficou melhor, estava ruim aquilo, né? E o que você mudaria? Assim, tem alguma coisa que te incomodou? Você quer comentar com a gente? Ai, Não, se não tem, não tem problema. eu teria que ler ele de novo, Tá. mas assim, eu não sei se foi o jeito, é que assim, porque quando você está escrevendo algo, você está lendo na mente de uma forma diferente do que a pessoa que está lendo o texto. Sim. Então acaba realmente a pessoa às vezes dá aquela travada porque não seguiu da mesma forma que eu seguiria. Claro, Então, porque foi a primeira vez que leu, né? Sabe que tem foi o que aconteceu nessa leitura que foi feita do texto. Uhum. Todas as vezes que alguém lia, melhorava uma parte e mudava a entonação, mudava o jeito de falar, aonde parava, e assim foi indo. E o outro já aprendia, né? E o outro aprendia com o primeiro, com o anterior, e aí foi melhorando, né? Sim. Muito bem. Olha só, uma coisa que me chamou a atenção, para a gente já ir fazendo assim, um trabalho de revisão do texto também, é um erro muito comum, vou falar só de uma coisa que me chamou a atenção, é essa troca aqui do mais e o mães. Vocês sabem isso aqui? Olha, ela é bem na dela, sabe? Aqui ela deu uma travadinha. Esse sabe, se a gente puser uma vírgula, olha, dá uma melhorada. Ela é bem na dela, sabe? Esse sabe é uma... Né, Porque eu enviei não tá com vírgula? Tá, né? Não, ele tem uma vírgula depois. Ela é bem na dela, sabe? Mas se a gente bota o sabe entre vírgulas, dá esse efeito que você quer produzir. Ela é bem na dela, sabe? Então, esse sabe fica entre vírgulas, fica mais fácil. Aqui ela gaguejou um pouquinho. Mas não era disso que eu estava falando de pontuação, não. A coisa que mais me chamou a atenção foi o mais, no lugar de mães. Olha só. Ela é bem na dela, sabe? Mas gosta muito, não é mais aqui, é mais. Vocês sabem isso, gente? Quantidade, porém? Exatamente, tá? Essa palavra aqui, ela é uma conjunção, tá? Adversativa. O que quer dizer isso? Ela serve para juntar duas ideias que são adversativas, né? Ela é bem na dela. Então, uma coisa ela é bem na dela. Outra coisa gosta muito de conversar. Essas coisas não são adversativas? Ora, ou a pessoa gosta de conversar, se ela é bem na dela, o esperável era que ela não gostasse muito de conversar,
concordam? A pessoa que é bem na dela mesmo fica calada o tempo inteiro. Então, o que a gente está precisando aqui? A gente tá usando aqui uma conjunção adversativa, que é sinônimo de porém, como a Laís, acho que foi Laís, que chamou atenção aqui para a gente, lembrou isso, né? Então, esse mais, ele não é... Eu nem sei qual é a classe gramatical do mais com i. Acho que é, não sei o que lá, aditivo, né? Fui eu mais a minha amiga, por exemplo, né? Que é uma coisa que coloquialmente se fala muito na literatura. Bom, na literatura moderna você pode escrever isso também, mas num texto acadêmico não se poderia, né? Essa frase que eu dei para vocês é uma frase mais literária. Eu mais minha amiga fomos não sei onde, né? Na voz de um personagem, assim, a gente pode usar. Ou então você pode dizer sem mais ele comprou todas as fazendas da região, mais aquela bem distante, que fica mais longe, aquela que fica mais longe, né? Por exemplo, mais longe não é quantidade. Esses truquezinhos que a gente aprende na escola, eles não são sempre úteis, não, né? Porque, por exemplo, a menina mais linda que eu conheci, por exemplo, esse mais não é de quantidade. Ele intensifica, né? Ele é um advérbio de intensidade. Mais linda, não é quantidade. O mais nem sempre é sinônimo de soma, né? Mas, claramente, quando a gente fala, a pronúncia é exatamente a mesma. No carioca, pelo menos, é mais e mais. É exatamente igual. Então, é difícil acertar, né? Então, para isso, a gente tem que entender qual é a função sintática que aquela palavra ocupa ali, entendeu? Então, a gente tem que fazer um pouco de análise sintática, que é isso. É a gente perceber que essa palavra aqui, nesse caso, ela é uma conjunção. Eu poderia falar assim, gosta mais disso do que daquilo. Aí vocês reparam que tem uma função diferente? Fulana gosta mais de ler do que de escrever, por exemplo. Aí é mais com i, né? Quem sabe dar mais exemplos, diferenças assim, de mais com i e mais sem i? Fazer uma frase com mais com i e outra frase com mais sem i. Como conjunção adversativa e como advérbio, outra coisa qualquer. Inventa aí, gente. Eu queria mais sorvete, mas eu já estava cheio. Ah, pronto, essa oração tá ótima. É um período composto, né? Que tem duas orações e nas duas você conseguiu botar um mais e um mais, né? Então, eu queria mais sorvete, ótimo exemplo, mas eu já estava cheio. Perfeito, tá? O primeiro com i e o segundo sem i. Tá? Cássio, quer falar uma frase? Pode brincar com o pessoal do Rio, então? Pode. O Flamengo é o melhor time, mas não foi campeão carioca. Olha que palhaçada, tá vendo? Cuidado com o que você vai falar, que que tem delícia. tricolores. professora. Não, o Fluminense ganhou, mas não levou a taça. Olha só, professora, eu estou me sentindo... Isso é um bullying, viu? Me senti oprimida. Mas Não, o você exemplo está correto? Esse mais... e vocês falam... Você é de onde, Cássio? Com mas, não, sem i. Você é de onde, Cássio? Ah, eu não vou falar. Ah, fala assim, você é do Sul, não é? Não. É Ele é de onde? São Paulo, certeza. O sotaque é de paulista. Ele é paulista. Interior de São Paulo, tenho quase certeza disso. Paulista. Renata é de onde? Eu nascida, né, em Angra dos Reis, na verdade na Ilha Grande, neta de portugueses e criada no Rio de Janeiro. Olha, que mistura boa, hein? Mas tem um R
né? Bem assim, diferente. Então, o que acontece? E em São Paulo se fala mais e mais. Não, Bom, fala carioca mais que fala e mais, né? Eu falo mais mesmo, professor. Fala mais e fala mais e fala muito. Eu tento falar o mais, mas o mais já sai com mais e aí fica tudo igual. Não, carioca fala exatamente igual. E não tem problema nenhum, não é errado isso, entendeu? É nosso jeito de falar, não tem problema. Ô, Bárbara, mas eu estou reconhecendo que o Flamengo é o melhor. Só falei, mas não ganhou. Mas, e você fala assim normalmente em São Paulo, né? Mas. E o outro mais com I, como é que você fala? Aí você pontua com I, né? Mais. Isso mais aquilo, né? Aí você mais fala aquilo. bem vamos. Faz o I, entendi. Então, olha só, deu para notar? Fala, não tem I. Não é que a gente não pronuncia, é que não tem mesmo. O Flamengo é o melhor time, mas não ganhou. Mas não levou a taça, por exemplo, né? Não que seria tem porém, I. né? Porém, não ganhou. Né? Não tem o I. Fala, Maria Eduarda. O que eu tenho dúvida, na verdade, em questão do mas, é a mesma coisa que eu tenho dúvida em questão do E. É que antes, eu geralmente, quando eu vou escrever, eu não sei se eu devo colocar vírgula. Porque parece que, sabe, parece que já vai fazer uma separação. Por exemplo, você tá certa. Ela é bem na dela, sabe? Mas gosta. Para mim, eu acho que se eu fosse escrever, eu nem colocaria essa vírgula. Eu travo nessa hora, porque. Tá, entendi. Olha só, a dúvida da Maria Eduarda é ótima, porque é o seguinte: quando você usa essa palavra ela já tem a função de conectivo. O nome da função dela como é que eu falei? Conjunção. Como é que era? Conjunção adversativa. Conjunção adversativa, exatamente. Então, uma conjunção, ela serve para fazer a ligação mesmo. Então, por que você vai botar vírgula ali? Né? Não bota, mas normalmente não se coloca mesmo. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só de pontuação, de vírgulas, né? Existem algumas regras, tá? Tem algumas vírgulas que são proibidas na gramática, né? Tem umas que são obrigatórias e tem outras que são estilísticas. Aí vai... Professora. Escritor, fala, Ana Caroline. E como seria a vírgula aí se no lugar do mais estivesse o porém? Igual, é a mesma coisa. O único problema aqui é que não tem o I, entendeu? Tem que ter essa correção. É o único problema, tá? Então, isso aqui tem que ser escrito assim, ó, sem o I. Vou botar aqui em vermelho para todo mundo ver, tá vendo? Ó, ela é bem na dela, sabe? Agora aqui, Maria Eduarda, se eu não tivesse isso aqui, olha, eu vou apagar um pouquinho, depois a gente bota de novo. Se eu não tivesse isso aqui, ela é bem na dela, mas gosta muito de conversar. Realmente não precisa da vírgula. Mas como a Suzana quis colocar esse sabe, que fica legal, ela é bem na dela, sabe? Aí, por isso que o sabe, ele tem que ser entre vírgulas, porque ele está ali intrometido no negócio, entendeu? Então, ele vai ficar entre vírgulas. Não pode botar só uma vírgula, tem que botar... o sabe que está pedindo a vírgula, não é o mais que está pedindo a vírgula, tá? Ela é bem na dela, sabe? Mas gosta muito de conversar sobre qualquer assunto quando conhece a gente. É aquele tipo de pessoa... Aqui, por exemplo, eu colocaria um ponto. Ó. É o estilo, né? Mas eu acho que fica melhor, ó. Né? Ela é bem na dela, sabe? Mas gosta muito de conversar sobre qualquer assunto quando conhece a gente. É aquele tipo de pessoa que fala sobre tudo. E se não conhece o assunto, vai logo procurando se informar. Sempre está... Vou ler desde o começo, então, fazendo as correções, tá? Minha colega de sala de aula é bem inteligente, anota tudo que o professor diz de importante.
um dia, por exemplo, aqui pode-se colocar uma vírgula, mas não é obrigatória. Ela não quis botar, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, gosto, mas não, também depois ia ter outra vírgula aqui, acho que fez bem de não colocar, Suzana. Um dia escrever um texto, um resumo, pelo jeito... Aí aqui, olha só, aqui tem algum problema, porque esse pelo jeito já começou um outro assunto, entendeu? Eu botaria um ponto aqui, ó. Um dia escrever um texto, um resumo. Pelo jeito, é muito organizada e estudiosa. Tem um jeitinho quietinho. Ô, Suzana, eu estou me intrometendo. Fala. Um minuto. Mas no caso aqui, como eu estou fazendo uma relação da questão da organização estudiosa, justamente por conta dela ter escrito o texto e o resumo, ou o texto, no caso, na forma de resumo, ele ainda assim colocaria um ponto? Pois é, o que acontece? A não ser que assim fica uma coisa assim meio literária, né? Um estilo. Se você quiser conjugar esta oração com essa, você vai precisar escolher uma conjunção. Entendeu? Ah, sim. Você vai ter que escolher uma conjunção. Como é que a gente poderia fazer? Um dia escrever um texto, um resumo. Por isso, pode ser assim, olha. Por isso, vejo que... Vamos ver, a gente vai... Eu acho que acredito. Por isso, acredito que seja muito organizada e estudiosa. Ótimo. Então, a gente tira o pelo jeito, né? Por isso, acredito que seja... Por isso, ótimo. Acredito que seja... Olha só, resolveu, hein? Ficou muito melhor. Um dia escrever um texto, um resumo e, por isso, acredito que seja muito organizada e estudiosa. Olha como melhorou esse texto. Mudou mesmo? Não mudou? Tem Mudou. jeitinho quietinho, é bonita, magrinha e faz uso de óculos como eu. Ela é bem na dela, sabe? Mas gosta muito de conversar sobre qualquer assunto quando conhece a gente. É aquele tipo de pessoa que fala sobre tudo e se não conhece o assunto, e aqui eu botaria vírgula também. Eu vou contar dessa vírgula. Se não conhece o assunto, olha só. O que acontece é o seguinte, as orações, eu vou falando... Gente, eu gosto muito de gramática, tá? Eu sei que eu falo de gramática, fica todo mundo arrepiado. Ai, que horror, eu detesto gramática. Gramática ajuda, gramática é muito bacana, tá? Gramática é a regra a sintaxe de cada língua, sabe? Como é que a língua se organiza. É importante a gente saber isso. Não se importa dos nomes, ninguém vai precisar copiar, decorar nome nenhum aqui. Mas entender o sentido das coisas. Olha só, se eu subtraio esse termo aqui do período, o que acontece? Isso aqui é matemática, olha aqui, olha. É aquele tipo de pessoa que fala sobre tudo e vai logo procurando se informar. Se eu subtraio isso aqui tudo, olha, tem algum prejuízo? É aquele tipo de pessoa que fala sobre tudo e vai logo procurando se informar. Qual é a função desse termo aqui do período? E, se não conhece o assunto, vai logo procurando se informar. Vocês repararam que ele está intercalado, que ele está metido aí, que ele foi enfiado aí no meio? É como se fosse uma observação, né? Não uma Exatamente, necessidade. como se fosse um aposto, uma coisa assim. E, se não conhece o assunto, e vai logo... E também é o seguinte, ele está deslocado de lugar, que ficou muito elegante, né? Mas se eu pusesse aqui no final, olha só, também às vezes a gente tem que botar entre vírgulas aqueles termos que normalmente se usariam num lugar e a gente troca de lugar. Aí a gente tem que botar entre vírgulas. Olha só, poderia ser assim, não estou sugerindo mudar não, tá? Estou explicando só por que eu estou sugerindo botar esse termo entre vírgulas.
é aquele tipo de pessoa que fala sobre tudo e vai logo procurando se informar se não conhece o assunto. Aqui não precisaria ter vírgula nenhuma. Mas o que ela quis fazer? Ela quis botar esse termo que naturalmente ficaria no final, mas ela quis trocar de lugar, ela quis botar aqui, que fica muito mais elegante. Fez muito bem essa troca, né? Mas, nesse caso, você tem que informar que esse termo está fora de lugar, e a gente faz isso botando entre vírgulas. E por isso que às vezes tem vírgula depois do E e às vezes tem vírgula antes. Não tem regra, você tem que perceber o que está acontecendo, né? Não é assim, toda vez que tem E tem vírgula antes, ou toda vez que tem E tem vírgula depois. Não. Às vezes tem vírgula antes, às vezes tem vírgula depois, e às vezes não tem vírgula. Eu e Maria, não tem vírgula, né? Mas às vezes vai ter. Porque o que acontece é que aqui a gente tem uma oração, olha só quantas orações a gente tem. Vamos marcar com amarelo os verbos. É aquele tipo de pessoa que fala outra oração e se não conhece outra oração, vai logo procurando se informar. Tem um monte de oração aqui. Se informar, outra oração ainda. Então, é um período composto, tá? Por que é um período composto? Porque uma oração é um troço que tem um verbo, não é isso? Lembram disso? Definição de oração. Uma sentença que tem um verbo dentro, não era isso que a gente aprendia? Né? Um período composto tem mais de um verbo, tem 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Vai procurando, é uma locução verbal, né? São dois, mas é a mesma, vai procurando, é uma locução verbal. Então, é um período composto que ficou muito bem organizado, com essa mudança de lugar aqui, mas a gente tem que botar entre vírgulas, entenderam? Eu acho que é bacana a gente fazendo isso junto, né? Sempre estamos mandando... Alguém quer falar, Suzana? Não, tranquilo. Pode interromper à vontade. Sempre estamos mandando mensagens uma para outra sobre os conteúdos. Essa vírgula aqui, eu acho que não tem. Por quê? Você manda mensagem, ou você bota uma vírgula antes, ou tira essa vírgula, acho melhor tirar. Sempre estamos mandando mensagens uma para a outra, porque as mensagens são sobre os conteúdos, né? Então, esses sobre os conteúdos tem a ver com as mensagens, vai direto. Então, você pode botar uma para a outra entre vírgulas. Nesse caso, é desnecessário. Textos e dúvidas. Aqui, eu colocaria um ponto também. É bem legal, porque aqui mudou o assunto, né? Ó. Sempre estamos mandando mensagens uma para a outra sobre os conteúdos. Por que está aqui em azulzinho? Porque estava... Tá. Textos e dúvidas. É bem legal ter alguém para discutir ou tirar dúvidas. Agora, olha aqui, uma coisa que a gente, na revisão, a gente tenta observar. Dúvidas e dúvidas, tá vendo? O que aconteceu aqui? O que a gente pode melhorar? O que vocês acham? Ficou muito pertinho, a mesma palavra repetida, né? Autora do texto, o que você sugere? Talvez só retirar ele. Né? Mas aí faz o quê? Discutir. Textos e... Ou talvez eu acho que eu tiraria uma outra sobre os conteúdos. Eu tiraria a primeira, sabia? Deixaria eu tirar dúvidas, não? Sobre os conteúdos, os textos. Ó, e se a gente puser aqui, ó, os textos, e puser assim, 3 pontinhos, por exemplo, reticências. Sim. Não é? Uhum. Olha só. E assim, cada um que for mexer no texto do outro, a gente pode fazer esse exercício também,
E vocês devem fazer isso entre vocês. Isso é muito legal, né? Por exemplo, Suzana já tem um canal com a Ana Caroline, né? Vão tentando entre vocês, faz um texto, o professor pede um texto. Aí você está inseguro. Ai, faz um tempão que eu não escrevo. Ai, Suzana, dá uma lidinha para mim no meu texto. O que você acha? Ah, Maria Eduarda, dá uma lidinha para mim. Eu leio o seu também. Você lê o meu também? Eu leio, entendeu? Porque a gente que é o autor do texto, a gente tem dificuldade de enxergar a dúvida, porque o texto está na nossa cabeça, né? Aí o outro lendo, ele vai ver os problemas e vai dando sugestões. É muito bom fazer isso. Olha só, sempre estamos mandando mensagens uma para outra sobre os conteúdos, os textos. É bem legal ter alguém para discutir ou tirar dúvidas. Olha, eu achei que ficou bom assim. Se outra pessoa fosse revisar, ia dar outras sugestões, já que sempre temos muitas. Podia até botar um ponto de exclamação, se quisesse. Mas, olha aqui, ó, aqui de novo, tá vendo? Mas é do jeito dela. Vejo isso até nos grupos de WhatsApp. Ela sempre está respondendo as dúvidas de todos. Muito bem colocado o uso da crase, Suzana. Adoro gente que sabe botar crase. Eu diria que é uma menina versátil, trabalhadora, passa o dia na loja atendendo clientes e depois vem para a universidade estudar. Ponto, de novo, ó. Para não ter ponto, tem que botar conectivo. No primeiro dia, estava cansada, mas animada, olha. Outro aqui que é adversativa. Cansada, mas animada. Apesar de cansada, você podia botar assim, ó. No primeiro dia, apesar de cansada, estava animada também, pode ser. Mas está melhor assim como está. Não sei dizer se a animação diminuiu. Por quê? Esse porquê é junto. A gente vai ter uma aula só sobre porquê. Essas chuvas não estão colaborando. Vejo-a todos os dias dentro da loja, pois passo em frente de bike. Às vezes, aqui já é ponto de novo, ó. Pontos de bike. Às vezes nos cumprimentamos. Eu botaria um ponto também. A não ser que você bota um E, mas não faz sentido. Você pode fazer o seguinte também, olha. Por isso, pois passo a e, vírgula. Não, aqui não tem vírgula. E, às vezes, nos cumprimentamos, ponto. Olha, como fica legal. Acho que ela deve ser boa com as vendas, já que se comunica bem. Aqui você usou conectivo, olha, já que se comunica bem. Eu sempre tive problemas em falar com pessoas, já que se comunica bem, ponto. Aí você pode botar assim, ó, eu, ao contrário, olha como essas palavrinhas ajudam a gente, conectivos, né? Eu, ao contrário, sempre tive problemas em falar com pessoas que não conheço. Acredito que se passasse mais tempo com ela, teria mais o que dizer sobre a sua personalidade e gostos. Lindo o texto, né? O texto já estava bom, a gente melhorou ainda um pouquinho. E se essa moça, muito exigente, olhar o texto de novo, eu posso apostar que vai melhorar ainda mais ainda, hein, Suzana? Acho que sim. E essa que é a graça, né? Vocês vão ver na semana que vem, a gente vai falar de escrever, né? E aí vocês vão ver, não sei se vocês já abriram o arquivo da aula que vem. Tem uma escrita da Raquel de Queiroz, se eu não me engano, que é um facsímil, né? Que é todo reescrito, né? Todo rabiscado o texto dela, sabe? Ela escrevia à mão. Então, assim, a gente às vezes pensa, ai, que quanta burrice que eu faço, olha, a professora corrigiu todo o meu texto, rasurou meu texto. Gente, esses autores famosos, eles não escrevem nunca um texto bom na primeira vez, não existe isso, né? A pessoa escreve, o segredo de escrever bem é reescrever muitas vezes. É a única diferença,
O texto fica bom assim, quando a gente escreve, reescreve, escreve e reescreve. Não tem outra coisa, tá? Então, vamos lá, outro. Estão cansados já? A gente agora estava... Peraí. Alguém mais mandou... Ah, sim. Texto escrito... Ah, o do lugar. Eu mandei o meu texto no WhatsApp, professora. Eu digitei aqui rapidinho e mandei lá no WhatsApp. Ah, que bom. Vou pegar ele então também. Texto Cecília. Então, a gente viu um da Suzana e agora a gente pode ver o da Cecília. Peraí, acho que eu me confundi aqui. Maria Cecília. Agora vamos ver alguma outra pessoa para ler o texto da Cecília, da Maria Cecília. Quem quer ler? Bora lá, gente, sem medo de ser feliz, sem medo de tropeçar. Vai lá, então. Tá dando para ler aí? Vê se está dando para ler aí, mas ela mandou também, né? Posso começar? Pode. Pedro estava na cafeteria, sentado em uma cadeira marrom, com um copo de café transparente, que pelo cheiro parecia ter acabado de ser coado, sobre a mesa e um notebook aberto. Usava uma calça jeans, uma blusa com desenhos geométricos, tênis preto, pulseiras e fone de ouvido. Seu cabelo era encaracolado, sobrancelhas meio grossas e rosto redondo. Seus olhos castanhos escuros e grandes compenetravam a tela do computador. Seus dedos digitavam de forma rápida, como se tivessem uma dança ensaiada. Às vezes, Pedro franzia a testa, demonstrando preocupação. Seu olhar não desviava da tela. De vez em quando, levava a mão direita ao corpo. Em vez de beber de forma imediata, o levava ao nariz para cheirar e em seguida dava o gole. Parecia que essa forma de beber o deixava mais acordado. De repente, quebrando o silêncio do mundo, seu telefone branco tocou. Ele pegou o celular, olhou com um olhar meio assustado, como se não tivesse esperando tal ligação. Respirou fundo, seus ombros levantaram e atendeu com um tom de voz meio tremida e falou: "Oi, já enviei a papelada." Ficou em silêncio. Alguém do outro lado o estava respondendo. Suas mãos estavam suando, pois a esfregava na calça, como se estivesse a secando. Passou-se uns 2 minutos. Ele se despediu da pessoa do outro lado da ligação e desligou. Seu rosto agora aparentava estar mais calmo. Depois de uns 5 minutos do final daquela ligação, Pedro, com os olhos já voltados de novo para o notebook, desligou o computador, enrolou o cabo de alimentação e os guardou na mochila. Levantou da cadeira, pegou a mochila e a colocou nas costas. E antes de sair definitivamente pela porta da cafeteria, pegou o copo que outrora estava no café, jogou fora e então saiu. Nossa, muito bom, hein? A leitura é muito boa também. Eu não faria nenhuma correção, a única que eu faria é aqui, quer ver? Olha, Maria Cecília, pois esfregava na calça como se a estivesse secando. Esse as, vou aumentar aqui para vocês verem, isso aqui é uma regrinha, olha. Quando a gente tem um C ou um Q, tá? O C ou o Q atraem. Eu não sei nem explicar, eu não sou professora de português, tá, gente? Eu só gosto de língua portuguesa, mas tem umas coisas que eu não vou saber explicar. Eu só sei que esse as é um pronome oblíquo, que está no lugar de quê? Está substituindo o quê, gente, o as? É um pronome, não é? As mãos. O pronome substitui o nome, no caso, as mãos. Aqui a gente tem esse C, que é uma conjunção, como se... Não, eu não sei o que é esse C já não me lembro mais.
O C pode ser tanta coisa, eu não vou arriscar falar bobagem para vocês. Mas o fato é que o C atrai. O C e o Q atrai os objetos indiretos, os pronomes oblíquos, que são objetos indiretos, tá? Porque ele está secando o quê? As mãos, né? Então, essa palavrinha aqui, que é as mãos, normalmente, se estivesse secando, como se estivesse secando as mãos, estaria aqui, né? Se fosse as mãos. Como é um pronome oblíquo, a gente bota antes, como se as estivesse secando, tá? Não é como se tivesse as secando. Esse as é aqui porque o C puxa ele para cá. Não me perguntem por quê. Tem um imã lá que atrai. Não sei qual é a teoria. Eu só sei que é assim. O que também atrai. A gente vai ver isso acontecer de novo. É o único reparo que eu faria a essa redação. Acho que está muito bem pontuada, muito bem escrita. Nossa, está demais. Professora, eu fiquei até feliz agora porque eu tenho uma dificuldade com vírgula. É mesmo? Eu tenho uma dificuldade com vírgula, com ponto. Nossa, eu achei a pontuação perfeita. Alguém tem alguma sugestão? Nossa Senhora! Eu achei maravilhosa. Pedro estava na cafeteria, sentado em uma cadeira marrom, com um copo de café transparente. Achei muito pontuação. Tem um ritmo bom o seu texto. Tem um ritmo muito legal, está muito bem pontuada. Achei ótimo. Vamos ver outro. Último, né, gente? Senão vocês vão me expulsar. Peraí. Eu acho que o Lourenço mandou... Não. Lourenço eu te mandei no WhatsApp. Mandou no WhatsApp. Pois é, eu vou pegar daqui e vou colar para a gente ler o texto do Lourenço. Mas ainda está faltando o outro texto da Suzana, e aí a gente lê o texto da Suzana e se despede. A gente está gostando dessa brincadeira, não está? É divertido, gente, não tem por que ter medo. Eu estou gostando da parte da correção. Só da parte da correção? É a parte que está mais interessante, que está me deixando assim, intrigada, porque eu tenho dificuldade na escrita e na leitura. Não, você não tem dificuldade na escrita, você escreve muito bem, Suzana. Não é escrita, é nas pontuações. Mas a gente vai melhorando. Aí, então vamos lá. Quem é que vai ler o texto do Lourenço? Vou botar aqui, Lourenço. Geralmente, os professores, eles corrigem as redações, eles escrevem ali, mas não faz essas observações que você fez, entendeu? E isso aqui é o legal. Isso que é legal. Claro que é muito legal mesmo. Gente, eu trabalho com isso há muitos anos na minha vida, mas há muito tempo, depois que eu entrei na universidade, eu nunca mais dei aula de oficina de leitura escrita. E aí, eu insisti muito para incluírem essa disciplina no currículo. E briguei, tive que brigar muito. Aí diziam que era uma coisa instrumental, que era não sei o que. Eu falei, gente, não é não, vai ser um barato, é importante. Só que não era a minha disciplina. Eu estou substituindo, né? Então, essa disciplina e é muito gostosa, gente. É uma delícia isso. Vamos lá, quem é que vai ler o texto do Lourenço? O Cássio está com a vontade, quer ler? Não. Não se sinta constrangido, não. Peraí, quem são mais essas pessoas? Laís, está quietinha. Eu já li, professora. Laís já leu. Tem umas pessoas aqui que eu não sei quem estão. Peraí, deixa eu ver. Andréa Cristina sou eu. Ana Caroline já leu. Ana Clara, a gente nem ouviu a voz da Ana Clara. Ana Lourdes, nem. Adriele, nada.
Cássio já, Emanuele já, Laís já, Lourenço já, Maria Cecília já, Patrícia tá muda, Renata já falou também, Suzana já falou. Os calados, os caladões querem falar um pouquinho? A gente também pode fazer o seguinte, tem uma brincadeira que eu faço, que é o jogo da bola. Quando o texto é maiorzinho, a gente faz o seguinte, a gente brinca como se fosse futebol. Um pega a bola e passa para o outro. Só que a gente não... O passe, na verdade, você pode tomar a bola do outro, entendeu? Então, a gente está falando, eu estou lendo assim, aí, de repente, o Cássio me interrompe e começa a leitura. E um vai interrompendo o outro e pegando a palavra do outro. Vamos brincar disso? Podemos. Meu Deus, eu vou me perder. Não, é só ir acompanhando. Vamos lá. Começa aí. Começa o autor, então. Vai. E aí alguém interrompe ele. Ai, meu Jesus, calma. Ai, Jesus. Posso começar? Pode, Lourenço. Claro. O fato do meu colega estar me alocando em sua casa e ser a única pessoa com quem eu realmente converso abertamente, sem ser somente por educação, em toda a Angra dos Reis, torna a minha decisão meio óbvia. Mas é que eu não poderia deixar de falar sobre a pessoa que me acolheu E me abriu as portas da sua casa. própria casa para abrigar a mim, um estranho quando eu não tinha onde ficar. Eu tenho muito a dizer sobre a pessoa que conseguiu me arrastar para um bar em plena terça-feira. Ele não é somente... Quem ganhou a tomada de bola aí? Vai lá. Ele não é só meu colega de sala, e muito menos apenas meu colega de quarto. Eu não poderia resumi-lo a isso, porque eu conheci seu lado apaixonado por salas de aula, por pedagogia, por ensinar. Conheci sua facilidade para a cozinha e sua facilidade em estourar cartões de crédito. Acho impressionante como meu colega simplesmente dança, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Ele só dança. E faz isso de uma forma tão descontraída que até já acostumei e não fico mais envergonhado. É com ele que eu me divido nesses últimos dias de adaptação, que estão sendo tensos para mim. Ele é bem desenrolado, bastante comunicativo e extrovertido. Já eu, nem tanto. Acho que é por isso que ainda não consegui expressar para ele o quão grato eu sou a ele por tudo. Em contrapartida, espero que essas minhas palavras sirvam como um meio de fazê-lo entender porque, apesar de conhecê-lo há apenas 3 dias, me sinto confiante em chamar de amigo. Ai, que lindo texto! Fofo, né? Olha como é bonito o jeito. Quem foi que falou isso de vocês? Não sei se foi a Ana Carolina, acho que foi a Ana Carolina que falou, que era coisa da personalidade de cada um. Não foi a Ana Carolina que falou isso? Foi também. Foi você também, né? Que é do jeito que cada um entona, né, as vírgulas. Exatamente, foi na Carolina. É o jeito de cada um. E o jeito também, não só de ler, que é de cada um, é próprio, e não tem como imitar, e a graça é essa mesmo, né? E o estilo de cada um escrever também. A gente nota a delicadeza do Lourenço, a sensibilidade, né? A afetuosidade, né? E ele abriu na descrição, ele traz uma descrição muito subjetiva, né? Cada um tem estilo completamente diferente, todos são muito legais, né? Muito bem. Agora vamos ver aqui. Isso aqui, esse não está vermelhinho, porque tem um problema de digitação. Óbvio que ele sabe que tem um tio aqui, isso não tem problema nenhum. Aí você viu o que eu acabei de fazer agora, Lourenço, no Word? É uma maravilha. Então, uma coisa que vocês fazem, você escreve o texto no Word e observa quando tem vermelhinho. Por que tem esse vermelhinho aqui, ó? Repetir a palavra. Então excluir palavra repetida. Eu escrevi bem rápido aqui do papel para o WhatsApp. Sim, não faz mal. Então a gente vai fazer o seguinte dessa vez. A gente vai observar, já foi uma coisa impressionante você escrever tão rápido, né? A gente vai ver, vamos checar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, escrever um texto, checar o que o Word diz para a gente, que a máquina diz para a gente, né? Ela reconheceu o não, reconheceu o sobre repetido, reconheceu essa crase aqui.
Será que a Suzana sabe explicar por que isso aqui está errado? Estou perguntando para a Suzana por quê. Porque a Suzana parece que sabe usar crase. Pelo menos no texto dela, ela usou muito bem. Sabe, Suzana? Qual parte? Por que esse A aqui não tem crase? Para ele, o quão grato sou a ele por tudo. Uhum. Realmente, eu não colocaria crase aí, mas assim, pelo jeito de falar. Eu não saberia explicar o porquê não colocaria crase. Licença. Porque ele é masculino. palavra masculina? Quem falou? Quem falou? É porque tá antes de palavra masculina? Isso, Ana Clara, né? Isso. Cássio também sabia isso, Cássio? Um pouquinho. Não. Então, todo mundo concorda que antes de palavra masculina não pode ter crase? Essa é uma regra que a gente concorda? Sim. Isso Eu acho que é uma por das quê? únicas regras dessa crase que eu entendo, que não pode ter Eu masculino. vou dizer, vocês não devem entender nada. Eu aposto que não. Mas isso já é uma boa coisa. Antes de palavra masculina não pode ter crase. Ok. Por quê? Tá? Eu vou explicar para vocês. Adoro explicar esse negócio da crase. Todo mundo vai aprender. Olha só. Eu vou escrever aqui, vou aproveitar esse texto aqui e vou escrever aqui embaixo. O que acontece? A crase, se eu escrevo assim, quer ver? Ontem fui ao cinema com Paulo, por exemplo. Tá? Ontem fui ao cinema com Paulo. Vou aumentar aqui, desculpa, nossa amiga míope. Agora eu vou exagerar muito. Quem que era amiga míope? Já foi embora? Eu também sou míope, professora, então obrigada. Pronto, ó. Ontem fui ao cinema com Paulo, tá? O que acontece aqui nessa frase? Vamos lá, vamos fazer um pouquinho de análise sintática. Primeira coisa que a gente vê é reconhecer o verbo, fui, tá? Quem foi? Quem é o sujeito da oração? Paulo. Não. Eu, né? Como é que a gente sabe? Quem é que foi? Fui eu, né? Por quê? Porque foi a primeira pessoa do singular. Exatamente, a primeira pessoa do singular. Então, a gente chama isso aqui de desinência verbal, né? Esse finalzinho do verbo aqui, ele já indica quem é o sujeito da oração. Quem é que praticou a ação de ir ao cinema? Eu. Esse sujeito está o quê? Cadê ele na frase? Está oculto. Está oculto, ele não aparece, não é? Mas ele existe, a gente sabe quem ele é, né? Porque ele podia estar indeterminado, que é uma outra parada, né? É quando você tem um verbo que poderia ser ele, poderia ser você, né? Dependendo da pessoa, da conjugação, você tem a mesma conjugação para duas pessoas, não tem? Aí você não ia saber, mas aqui no caso a gente já sabe que tem um eu oculto aqui. Tem um euzinho que está oculto. Ontem fui ao cinema. O que acontece aqui? Foi aonde? Ao cinema. Tá? Aí eu tenho essa expressão aqui, cinema, ao cinema. Tá? Agora, vamos substituir. O que é esse negócio aqui? Ó? Vou tirar esse amarelinho daqui. Vou botar esse amarelinho aqui. Como é que a gente classifica essa coisa aqui? Ora, isso daqui, o verbo ir, quem vai? Vai a algum lugar. É regência verbal. Os verbos, tá? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu vou dar um exemplo. Não, tudo bem. A regência verbal do verbo ir. Tá? Ele pede uma preposição. No caso, a preposição
A, tá? Então, esse ao, na verdade, ele é igual a quê? Ele é uma combinação da preposição a mais com i o artigo definido o para os paulistas, para os cariocas. Então Ele é uma combinação dessas duas coisas, estão reparando? Então, aqui tem as duas coisas. O que acontece na crase? Acontece uma coisa muito interessante. Se eu faço, isso aqui é o primeiro exemplo, né? Se eu faço, então vamos botar aqui em vermelho, para ficar diferente do outro, que a gente vai botar numa outra cor para marcar aqui para vocês, tá? Se eu falasse assim, vou botar em azul. Ontem fui à praia com Joana. O que acontece aqui? É o mesmo verbo, tá certo? Ele pede a proposição a. Você vai a algum lugar. Você não vai a algum lugar, você vai a algum lugar. O que está acontecendo aqui? Quem sabe? Tem crase ou não tem crase? Eu acho que tem. Tem crase. Alguém sabe explicar Eu por acho quê? que não. Ana Caroline acha que não. Tem crase porque tem duas vogais, no caso teria duas vogais A. E aí, para não repetir A, um A fica com crase. Tá quente, 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 mas ainda não acertou. Mas tá, nossa, tá pelando. Professora, licença. Ah. É Ana Lourdes. Inexistente até agora, mas é porque o a é preposição. Junto com a artigo, formam a craseado. Caraca, mandou bem. Ela estava quietinha, esperando. Não, mas eu tô prestando atenção na aula toda, professora. É porque eu sou assim, inexistente, mas tô focada. Mandou benzão, hein? O sujeito oculto aí estava oculto, mas estava presente, tá? Então, olha só, gente, muito bem, né? A Ana estava quente, mas não estava exatamente. Não são dois As artigos, Ana. É verdade que são dois As, mas não são dois As artigos. Então, a gente vai dizer assim, olha, o A é igual a contração. Epa, esse aqui está com 18, né? Vamos botar 18 aqui também. Eu acho que até da aula assim melhor. A gente só não pode, né, sentir o cheirinho de vocês, abraçar, mas o resto a gente pode fazer tudo. Gente, eu já namorei muito. Meu marido, quando a gente começou a namorar, ele é espanhol, ele morava na Espanha e eu no Brasil. Ficamos assim por 12 anos, namorando assim, acreditam? E a relação se desenvolveu muito através da escrita. Carinho, tudo foi se desenvolvendo. É claro que depois com a tecnologia foi vindo a possibilidade de falar no WhatsApp, depois Skype, depois não sei o quê. Nossa, rola tudo. Contração da preposição a. Aí aqui vai repetir igualzinho, ó. Mais o artigo definido o. Vocês conhecem esse recurso aqui, ó? Você faz a copiação aqui, vem aqui, ó, e faz colar, cola especial, não formatado, e ó, vem tudo de. Ai, só que eu copiei errado. O A mais o artigo definido o. Mais o artigo definido o. Entendeu? Então, olha só, se a gente já sabe disso, só que aqui é mais o artigo definido a, né?
não é isso? Então, a gente tem uma preposição e um artigo, tá? O que acontece? Quando a palavra é masculina, a gente tem uma combinação, né? Porque é a letra A com a letra O, que combinam, ficam A, O, fica AU. É muito mais fácil de reconhecer. Aqui dá para ver que esse AU são duas coisas, esse A é preposição, esse A é artigo. No caso da palavra feminina, você faz a crase por quê? Porque é tipo A ao cubo, entendeu? São dois A's, um sobreposto ao outro. Existe, na real, uma diferenciação de pronúncia nesse A craseado. Assim, a rigor, se você olhar, se você fizesse no Google aquele negócio de pronúncia, se você puser um A sem crase e um A com crase, existe uma pequena diferença e tem pessoas muito... assim, que tem muito preciosismo com a língua, literatos, que eles pronunciam o A com crase. Eles fazem um A um pouquinho mais longo, como se tivessem dois A's ali dentro. Não sei se vocês já observaram, é raro, raríssimo. Pessoas assim, imortal da Academia Brasileira de Letras faz isso. Eu já vi gente fazendo isso. Eu falei, gente, caramba, a pessoa pronuncia os dois A's da crase, entendeu? Mas são dois A's. Então, se o segundo A, ele é um artigo, né? Que uma palavra masculina não admite um A como artigo, concorda? Não pode ser a Paulo, não pode ser a cinema, né? A cinema foi muito bonito hoje, não. O cinema era muito bonito, né? O cinema de Olinda é muito bonito, por exemplo, né? O cinema de Belém, o cinema Olímpia é um cinema muito bonito, por exemplo. É O e não A. Então, qual é o truque? Se você não sabe se esse A tem crase ou não, coisa mais fácil do planeta. Transforma essa palavra aqui, substitui por uma palavra masculina. Se aparecer o AU, é porque no feminino tem crase. Sacaram?